aula de fibrilação auricular ou fibrilação atrial. Então, a arritmia, pessoal, o que tem para vocês entenderem do que é uma arritmia? A arritmia vai ser uma alteração no ritmo cardíaco normal, certo? Tem inúmeros tipos de arritmias, vocês vão ver que tem um monte. A gente só vai falar de um tipo hoje. E a arritmia em si é isso, a alteração do ritmo cardíaco normal, certo? Então, o que é o normal? Eu sei que tem um estímulo elétrico, né? Vocês lembram lá do segundo ano, né, de fisiologia, até mesmo ano passado vocês viram também, o estímulo elétrico, que foi originado lá no nódo sinusal, certo? E aí ele é conduzido, deixa eu aceitar mais a Mariela aqui também, e aí ele é conduzido para as aurículas e ventrículos, certo? Com uma frequência que vocês aprenderam esse ano de em torno de 60 a 100 latidos por minuto, certo? Isso é o normal, é um estímulo originado no nódo sinusal, certo? Que vai de aurícula para ventrículo nessa frequência de 60 a 100. Sempre que a gente tiver um ritmo anormal, uma alteração nesse ciclo que vocês já sabem, de certa forma, que é fisiológico, a gente vai estar falando de uma arritmia, tá? E essas arritmias, elas vão se classificar de acordo com a sua frequência, tá? Onde teremos as taquiarritmias, né? Taque a gente já pegou muito bem, que é quando está acelerado, né? Quando é mais rápido, certo? Então, quando estiver acima do valor normal, então vai ser uma taquiarritmia. E, claro, né? Podemos ter também uma bradiarritmia, tá? Então, vai depender da classificação. Tem uma tabelinha gigante lá no livro de vocês, e essa tabela divide entre taquiarritmias e bradiarritmias, tá bom? E a outra classificação dessas arritmias é em relação ao local, né? Onde nosso ponto aí para diferenciar fica o ras de His, né? O feixe de His, onde as arritmias que têm origem acima do feixe de His, né? Desse ras de His, são chamadas de arritmias supraventriculares, tá? E as arritmias que se localizam por abaixo desse feixe de His, né, do ras de His, são chamadas de arritmias ventriculares. Tá? Então, essa basicamente é a divisão. Pode ser uma taquiarritmia ou bradiarritmia, e ela pode ser supraventricular ou ventricular. E aí tem outra classificação que é de acordo com o mecanismo, tá? Que daí depois a gente vê, se tivesse mesmo falando de uma aula só para arritmia, a gente falaria de acordo com os mecanismos, tá? Que é de automatismo, de reentrada ou de ativação, né, gatilhada, que o Argente chama. Mas não se preocupem com isso, tá bom? Beleza, então vamos lá. Acho que todo mundo já conectou aí. Tá, falando da fibrilação auricular em si. Tá bem aqui ela, quando vocês estiverem lendo o livro. Não leiam tudo isso. Se quiser ler, pode ler também. Ela tá lá na letra E, ó lá, ó. Dentro das supraventriculares, acabei de explicar para vocês, né? Então, acima, dentro das supraventriculares, temos aqui fibrilação auricular. Tá? É a última delas, tá lá no meio do livro, tá bom? Beleza? Por aqui a telinha, tranquilo. Então, eu já sei que é uma arritmia supraventricular, a fibrilação auricular é uma arritmia supraventricular, certo? Que nos indica o ritmo irregular, tá? Ventricular. Vocês já vão ver na fisiopatologia dela o que vai acontecendo, tá? Então, esse ritmo tende a se propagar de forma irregular, tá bom? Por que falar da fibrilação auricular ou fibrilação atrial? Porque ela é a mais frequente dessas, tá? Assim, fala muito assim, pode ser em torno de 2 a 5% dos pacientes com fibrilação atrial, à medida que o tempo avança e etc., né, com a idade avançando. Só que, gente, vocês já vão ver que são pacientes assintomáticos. Então, essa estatística aí fica meio complicada também, tá? Então, o que a gente sabe é que ela é a mais frequente. Ela é a mais frequente, tá? Por quê? Até porque o achado dessa patologia
é tipo assim, o cara foi fazer um exame de rotina, fazer um eletro de rotina e viu, ué, esse ritmo aqui tá irregular, senhor. Cadê a onda P? Já vou passar para vocês, inclusive, também. E aí, olha, o senhor provavelmente tem uma fibrilação auricular. Vamos fazer outros testes aqui, tal. Então, é um achado, tá? No exame de rotina. Ou até mesmo numa ausculta cardíaca, onde se percebe um ritmo mais irregular, mais estranho, e aí vai se procurar e descobre essa fibrilação atrial, tá? Outra coisa, ela pode se apresentar como a gente traz aí, tá? Isso daí seria a classificação dela. Quem quiser já anotar, ela vai ter basicamente 2 tipos de classificação. Essa que está aqui, ó, é a classificação de acordo com a duração dessa fibrilação, tá? E aí o Argente também traz só como paroxística e permanente. Eu que adicionei a outra. Então é paroxística, persistente ou permanente. Tá? Põe uma vírgula ali para arrumar, põe uma vírgula aqui. Paroxística, persistente, vírgula e permanente. Pode se classificar. Vou já arrumar isso daqui, tá bom? Outra coisa, vamos lá. Também é importante destacar o seguinte, é que vocês não tiveram eletro ainda, tá? Então não vou ficar falando muito de eletro, mas uma das características marcantes dessa fibrilação auricular é a ausência da onda P, né? Porque quem já viu, assim, por cima o eletro, às vezes, né? Vocês lembram que tinha a onda P, né? Aí tinha aquele complexo, né? QRS e por aí vai. Então no eletro ele tem essa onda P de forma ausente, tá? E essa região pode se manifestar no eletro como um tremor, ela vai estar tremendo, também coloquei a fotinha já, vocês vão ver, ou uma linha reta. Uma linha reta. Quanto mais suave for, mais reta vai ficar essa linha. Mas é uma característica muito marcante isso, a ausência dessa onda P. Beleza? E aqui eu já vou até mostrar para vocês a foto, para vocês já até entenderem que diabos é essa onda P. Vou fechar aqui para poder enxergar. Então, essa onda P, esse aqui é o eletrozinho normal, da fotinha do livro mesmo, tá? Então, tá lá, ó. P e esse completo, QRS. Fechou. Pronto. Se vocês olharem bem aqui, ó, acompanha o mouse, eu desenhei uma setinha para vocês, ó. Eu não tenho esse complexozinho aqui, eu não tenho a onda P. Né? O que eu tenho aqui? Um tremor, ó. Tudo tremendo. Tá estranho isso, certo? Então, isso daqui me indica, provavelmente, uma fibrilação atrial, tá bom? Um tremor na linha de base. Justamente isso aqui, um tremor na linha de base, indicando um ritmo irregular, tá bom? E aí vai depender justamente da resposta desse ventrículo. Tá? Então, aqui mesmo a gente tem uma alta resposta ventricular. E na segunda aqui, imagem, eu coloquei uma setinha aqui para vocês. Ó. Então, eu falei que poderia manifestar como um tremor ou como uma linha reta. E olhem aqui, ó, uma linha reta. Cadê a onda P? Não tem, tá? Então, também vai depender, né, da resposta ventricular. E aqui uma linha reta, justamente temos uma baixa resposta ventricular, tá? Mas, claro, gente, vocês não precisam saber isso, é loucura querer entender eletro para essa prova agora, tá? Não faz nenhuma importância. O que vocês têm que saber é isso. A ausência de onda P está relacionado com o quê? Fibrilação auricular. Ponto final, tá? Isso sim é importante, tá? E que mais? Não esqueçam, desorganização elétrica nos átrios, tá? Isso daí é como se fosse a palavrinha-chave da fibrilação auricular, tá? Então, gente, esse ritmo muito irregular, né? Antigamente, chamava essa aparição de deliriums cordis, tá? Que era um ritmo cardíaco bem irregular, o B1 muito alto, a variação entre B1, entre B2, a B4 no meio, sabe? Às vezes a ausência do próprio B4. E uma curiosidade também, o pulso, né, vai servir para o nosso exame físico, inclusive. O pulso não bate com o que eu estou escutando aqui, porque às vezes nem chega aqui no pulso radial a transmissão da onda. Então eu escuto a batida no coração com o meu esteto, certo? Só que eu não sinto aqui, porque não chegou a ser propagado com tamanha intensidade para chegar até
o pulso radial do paciente. Então, também é uma característica muito marcante da fibrilação auricular, essa deficiência aqui de pulso, né, em relação à frequência cardíaca. Tá? Como causas, eu acabei de falar para vocês, né, eu coloquei as principais, uma estenose mitral, que vai levar à dilatação do átrio esquerdo, por exemplo, né, a enfermidade de Chagas. E lembre de uma coisa, a principal causa lá de estenose mitral era a febre reumática. Então, febre reumática pode ser uma causa também, tá? Cardiopatia isquêmica, se o paciente já infartou, alguma coisa do tipo, ficou uma fibrose nessa parede. E aí, também pode causar essa fibrilação atrial. O próprio hipertiroidismo também pode causar, tá? E como fator de risco, gente, o principal fator de risco, idade, tá? Idade. Tá? Então, à medida que o tempo vai avançando, né, acima de 65 anos, 70, 80, e aí a prevalência dessa arritmia vai aparecendo, tá? Então, a idade é importante. E, claro, se eu tenho idade avançada, eu já posso linkar com isso aqui, ó, com as comorbidades, né? Então, o paciente que já tem 70 anos, por exemplo, geralmente ele pode ser diabético também. Ele pode ter hipertensão arterial também, né? Então, são patologias de base que levam a essa fibrilação atrial. Ele já pode ter infartado alguma vez na vida dele também, tá? Então, é fator de risco, hipertensão arterial, um infarto passado, diabetes mellitus, né? Tem relação com a idade avançada, tá? Coloquei jovens aqui para vocês e um monte de interrogação. O paciente jovem pode ter fibrilação auricular? Uma palpitação, né? Será? Um paciente jovem, eu sinto às vezes meu coração pulando quando eu vejo o meu amor. Aí, beleza, não é uma arritmia, infelizmente. Ou felizmente, né? No caso. O seguinte, jovens podem ter também. Em que situações? Primeira situação do jovem pode ser hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Então, jovem com hipertiroidismo pode ter uma fibrilação auricular, querendo ou não, tá? Ou uma jovem, no caso, tá? Outra situação do jovem, álcool, cachaça também. Cachaça em excesso de forma aguda. Tem uma síndrome chamada Holiday Heart Syndrome. A síndrome do feriado. Holiday é tipo feriado em inglês. Holiday Heart Syndrome. Que justamente é isso. No feriado, aí o cara se entope de cachaça e ele manifesta com essa palpitação no peito. Tá? Então, o álcool no jovem pode causar uma fibrilação auricular também. E outra causa no jovem é o consumo de drogas. Drogas estimuladoras, como, por exemplo, a cocaína ou metanfetamina também. Tá? Então, o jovem pode ter dentro dessas circunstâncias. Tá? Outra causa, e eu acabei esquecendo de falar, e entra como causa, aí, fator de risco, inclusive, é a estenose mitral. Né? A estenose mitral, gente, por que falar dela? Porque ela está associada à febre reumática. E febre reumática ainda é frequente aqui no Brasil, ainda é frequente no Paraguai. E aí você pode perguntar, mas peraí, é só a estenose mitral que causa fibrilação auricular? Não. As outras valvulopatias também podem causar. Mas a principal é a estenose mitral. Porque se vocês voltarem, se vocês forem ver a aula de valvulopatias, quando eu expliquei para vocês a fisiopatologia aquela vez, na estenose mitral ocorre um aumento da pressão na aurícula esquerda. E essa aurícula esquerda vai se dilatando. E aí, se eu tenho dilatação da aurícula esquerda, eu vou ter uma fibrilação auricular. Tá? Então, também é válido destacar a estenose mitral por causa da febre reumática também, que é bem frequente no nosso país. Outra, que está escrito aqui essa sigla, gente, ó, SARROS. Isso daqui se chama síndrome, quem quiser anotar, para
não se perder depois. Síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Esse aqui é o paciente muito obeso, não sei se vocês já viram, paciente muito obeso que para de respirar à noite. Isso que chama síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. Então o cara tá dormindo lá e volta e meia ele fica sem respirar. Daqui a pouquinho aí vai desencadenando, né, toda uma resposta vagal no organismo dele e aí ele manifesta com uma arritmia e ele nem percebe. Tá? Entra como fator de risco. Beleza? O quadro clínico, pessoal. O paciente ele é assintomático. Ponto final. Ah, mas ele é assintomático, assim é fácil responder. Ele é assintomático, mas, vamos lá. Na grande maioria das vezes ele é assintomático. Eu comentei com vocês aquela hora. E ele descobre essa fibrilação auricular no exame de rotina. Um eletro de rotina, que o cara faz uma vez ao ano, e aí ele encontra um eletro parecido com aquele lá que eu mostrei agora para vocês, com ausência da onda P, tá? Ou até mesmo na ausculta. Então, identificou uma ausculta irregular, e aí foi buscar, e descobriu essa fibrilação auricular. Algumas pessoas usam, não sei se vocês, provavelmente alguns de vocês aqui devem usar, um Apple Watch, tem um relógio da Apple, que ele monitora o ritmo cardíaco. Eu não sei, eu vi isso daí uma vez faz tempo, alguém falou isso para mim. E aí você vai fazer uma atividade, etc, ele fica monitorando o teu ritmo cardíaco. E se esse ritmo for irregular, ele vai avisar vocês, né? Então diz que no Apple Watch tem um aplicativo que tem essa função. Eu não sei, porque eu não tenho, tá? Se o paciente manifestar algum sintoma, pessoal, ele vai manifestar palpitações. Tá? Então ele vai falar para vocês que o coração dele parece uma batedeira. Doutor, eu senti meu coração tipo uma batedeira, tremendo assim. Então, é um sintoma, querendo ou não, palpitações. Pode manifestar também, por exemplo, intolerância aos esforços. Né? Então, ele vai percebendo que cada vez ele está conseguindo fazer menos esforços. É um sintoma, querendo ou não. Tá? Então, essa incapacidade, essa intolerância aos esforços também entra como um sintoma. Outro sintoma pode ser tontura também, né? Pode manifestar alguns mareios, né? Tonturas e até mesmo a famosa fadiga, o cansaço. Né? Então ele refere aí cansaço, né? Astênia, fadiga, palpitações, e eu vou descobrir, vou investigar, ele tem uma fibrilação atrial, tá? Mas, gente, são sintomas, vocês viram, bem inespecíficos. Nada assim muito certo. Complicação. Aqui sim é legal. A complicação pode cursar com os sintomas. Mas é que, na verdade, agora serão sintomas das complicações já. Tá? Não sei se ficou muito claro. Agora, quando tiver uma complicação no meio, e aí tem outros sintomas. A primeira complicação é essa daqui, ó. Ataque cardiomiopatia. Que é isso? Nunca ouvi falar desse troço. Basicamente, ó, TAC. TAC quer dizer que tem uma frequência aumentada. Taquicardio, né? Então, o paciente tem uma taquicárdia. Como esse paciente, pessoal, tem uma taquicardia de forma prolongada, por um tempo prolongado, imagina só, a frequência normal aí, vamos supor que é de 60, 70 em repouso, né? Tranquilo. De vocês aí na casa de vocês. De boa, tá? Esse paciente aí em repouso, às vezes, ele tá com 120, 130 em repouso. Tá entendendo? Então, como tem essa taquicardia por muito tempo, de forma prolongada, vai dilatando o coração dele, né? Para poder se adaptar a esse ritmo frenético aí, tá? E aí temos complicações. Que complicação esse coração vai manifestar? Dísnea aos esforços. Dísnea aos esforços. Vai manifestar o que a Ellen mandou hoje lá no grupo. Cadê? Não sei se ela está aqui.
que a Ellen Cristina mandou hoje lá no grupo. Os signos de insuficiência cardíaca, direita e esquerda de novo. Tá? Então, essa dilatação desse coração vai manifestar com signos de congestão direita e signos de congestão esquerda. De esquerda, que foi o que ela mandou lá, inclusive, era mais relacionada à congestão pulmonar, né? Ia ser ortopneia, disneia paroxística noturna, né? Crepitantes, etc. Algo relacionado com o pulmão. Tá? E de congestão direita, era algo relacionado ali com hepatomegália, edema de membros e etc., que vocês já viram várias vezes. Tá? Então, pode ser síntoma, mas agora já é um sintoma da complicação. Tá? Já está complicado o nosso paciente. Tá? E a outra complicação, essa daqui é bem legal, inclusive a gente cita ela bastante, que é o tromboembolismo. Né? O que acontece? Lá na anatomia do coração, lá dessa aurículazinha esquerda, tem uma região chamada apêndice atrial. E nesse apêndice atrial, quando tem essa alteração no fluxo sanguíneo, né? Porque, tô com uma fibrilação, o coração está batendo de forma irregular. Nessa região tem uma tendência muito grande de formar trombos. Trombos, isso mesmo. Então passa a formar trombos nessa parede aí, nessa região. E o que acontece? Esses trombos, com o passar do tempo, vão se soltando. E vão soltando êmbolos. Né? Vocês lembram disso do ano passado? E esses êmbolos desse coração têm uma tendência muito grande, né? Porque ele vai lá para a ventrícula, a aorta, e vai para a circulação sistêmica. Né? E um lugar que ele gosta muito de ir, inclusive, é para o cérebro. E lá no cérebro ele vai causar um acidente vascular encefálico. É uma complicação devido a esse tromboembolismo, por exemplo. Tá? Uma outra complicação, esse trombo pode migrar e causar uma isquemia mesentérica. É uma outra complicação, porque o trombo foi para os membros, pode vir para os membros também, né? Mas eu pego esses dois lugares que chamam muita atenção, né? Lá para o cérebro, inclusive, causando um AVC aí no paciente, ou uma isquemia mesentérica. Tá? Então, entra dentro das complicações. O que mais que temos para falar? A classificação, como eu tinha comentado com vocês lá no começo, para vocês arrumarem, aí está até melhor agora. Né? Temos, de acordo com a duração, a fibrilação auricular pode ser paroxística. Essa paroxística tem uma duração de até 7 dias. Tá? Então, essa fibrilação auricular com uma duração de até 7 dias, ela é paroxística. Ela só apareceu. Tranquilo. A persistente, gente, ela tem uma duração de mais de 7 dias. Tá? A persistente, mais de 7 dias. Essa persistente de larga duração tem um tempo de mais de 1 ano. E a permanente, não precisa nem falar, né? Essa daqui, ela é permanente. Tá? Então, é o médico que vai definir quando ela for persistente de larga duração, ainda é passível de algum tipo de tratamento e tal, vamos tentar reverter essa arritmia, e quando ela for permanente, aí, já vamos só manter a situação sob controle. Tá? Ela já é permanente. E tem outra classificação também, que é de acordo com o tipo da fibrilação auricular, que não está aí, vocês podem anotar. Pode ser uma fibrilação auricular valvar, que o nome dela já indica tudo, né? De causa valvular, por uma estenose mitral, por exemplo. E pode ser uma fibrilação auricular do tipo não valvar. E aí são as outras causas, doença de Chagas e etc. Tá? Então, continuando. Exame físico não está aí para vocês. Então já anotem o exame físico. O exame físico de uma fibrilação auricular, meu Deus, o que eu vou encontrar? Meu paciente é assintomático, etc. O que a gente vai encontrar? Um ritmo irregular. Então, no exame físico de uma fibrilação auricular, vamos encontrar um ritmo irregular.
Então, as bulhas cardíacas vão estar arrítmicas, né? Tanto em intensidade quanto na frequência, ou seja, no espaçamento entre uma e outra. Né? Então, não tem aquele ritmo bonitinho de dum-tá, 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 com um sincronismo. Né? Então, ele vai mudando, tanto na intensidade quanto no intervalo entre essas bulhas, certo? O que mais que a gente busca no exame físico desse paciente? A dissociação pulso-precórdio. Foi aquilo que eu falei para vocês agorinha. Então, é eu auscultar uma frequência cardíaca e eu sentir outra frequência aqui nesse pulso. Isso se chama dissociação pulso-precórdio. Ou como o Porto traz, déficit de pulso. É uma irregularidade chamada déficit de pulso, tá? Dissociação pulso-precórdio no exame físico. E outro achado no exame físico é um achado típico da estenose mitral. Qual que era o sopro da estenose mitral? Né? O sopro em ruflar, aquele como se fosse um pássaro batendo as asas, né? Então, um sopro ruflar. Sopro ruflar diastólico, do jeito que está lá no slide de vocês. Tá? Mesodiastólico, inclusive. Tá? Beleza? Então, resumindo, o exame físico, essa dissociação pulso-precórdio, certo? Esse sopro em ruflar da estenose mitral, certo? E a gente vai encontrar as bulhas arrítmicas. As bulhas arrítmicas. E aí, eu fiz esse esqueminha aqui para vocês, pessoal, um mapa mental, montei agora à tarde, que resume basicamente tudo de fibrilação auricular. Primeira coisa, vamos ler ele com atenção e a gente já resumiu tudo aqui. A fibrilação auricular, né? Eu tinha tido como palavra-chave, né? Como a desorganização elétrica nos átrios. Então, vocês podem até anotar. Vocês podem não, vocês vão anotar. Desorganização elétrica nos átrios. Que manifesta esse ritmo irregular, manifesta com uma ausência da onda P, lá no elétron. Que pode ser de duas coisas. Ou essa onda P é ausente, eu vou ter um tremor na linha de base, certo? Ou a linha vai estar reta. Manifestação muito típica dela. Ah, eu não sei explicar esse negócio de elétron. Não se preocupa, ausência de onda P. Pronto. Arritmia com ausência de onda P, fibrilação auricular. Fim. A classificação. Acabei de falar para vocês. Essa aqui é a classificação de acordo com a duração. Pode ser paroxística, onde nós tínhamos um período menor a 7 dias, persistente maior a 7 dias, certo? Lembrando que tem aquela persistente que é maior a 1 ano, que é a de longa duração. E a fibrilação auricular permanente. Epidemiologia. O que eu tenho que saber dessa epidemiologia? Isso aqui é muito bom, inclusive. A fibrilação auricular é a mais frequente, arritmia. Vou encontrar em idosos, né? Por quê? À medida que a idade vai avançando, né, o coração vai tendo essas alterações a nível da parede muscular, certo? Então, acima de 65 anos, tá bom? Então, idosos, quanto mais avançado, mais frequente, tá? Estenose mitral está dentro do jogo. Lembrem sempre da febre reumática. Por que a estenose mitral? É a única valvulopatia? Não, as outras podem também. Mas a estenose em si, certo? É manifestada com aumento na pressão da aurícula esquerda. E, com o passar do tempo, ocorre a dilatação dessa câmara, tá? E aí manifestando com uma fibrilação atrial. Beleza? E jovens, com interrogação de novo. Pacientes jovens podem ter fibrilação atrial? Sim. Os pacientes jovens com hipertiroidismo, os pacientes jovens com o abuso de álcool, que era aquela síndrome de Holiday, que eu comentei com vocês agorinha, certo? Holiday Heart. E pacientes que consomem drogas, como cocaína ou metanfetamina.
Tá? São esses os nossos pacientes que esperamos encontrar. Depois, o quadro clínico desses pacientes, aqui do ladinho, ó. O paciente é assintomático e achou no exame de rotina, certo? Um eletro de rotina, tá bom? Ou ele manifesta com algumas palpitações, que ele indica para ti como se fosse uma batedeira no peito, tá? E aí eu comentei com vocês também que pode ter outros sintomas, como aquela intolerância aos esforços, uma tontura, né? Sintomas muito vagos ainda. Quando tivermos complicações, aqui sim. Então, as principais complicações é a taquicardiomiopatía, que devido a essa frequência cardíaca aumentada por muito tempo, certo? O coração vai dilatando, ocorre uma dilatação cardíaca, e aí são signos de congestão esquerda, a nível pulmonar, disneia paroxística noturna, disneia de esforço e etc. E signos de congestão direita, seriam hepatomegália, refluxo hepatojugular, ingurgitação jugular, edema e etc., devido a uma dilatação cardíaca. Tá? Outra complicação, tromboembolismo, essa daqui é bem temida, inclusive, que, devido à alteração desse ritmo cardíaco, tem uma regiãozinha lá daquele átrio, né, chamada apêndice atrial, onde tem uma tendência à formação de trombos, certo? E esses trombos, com o passar do tempo, soltam êmbolos que vão para a circulação sistêmica. Se for para o cérebro, pode causar isso aqui, acidente vascular encefálico isquêmico, tá? Também pode ir lá para causar uma embolia a nível de membros também, ou mesentérica, uma isquemia mesentérica. Essas são as complicações. O exame físico eu deveria ter adicionado nesse mapa mental, mas é algo muito também fácil, né? Encontraremos as bulhas arrítmicas, certo? Tanto intensidade quanto, né, na sua frequência. Encontraremos aquela dissociação pulso precórdio, tá bom? E nesse exame físico também podemos encontrar o sopro enruflar, sopro diastólico enruflar da estenose mitral. E é isso, fibrilação auricular. Em um mapa mental tem tudo. Quem quiser ler ela lá no livro, tá bem curtinho no Argente. No Porto também está em 2 ou 3 parágrafos, também está bem curtinho. Espero que vocês tenham entendido.